Oi, gente, como vocês estão? Eu sou Cris e esse é o Cris Talks, um espaço para falar sobre o que me interessa, para compartilhar e contar histórias e para conhecer mundos e pessoas que, assim como eu, são apaixonadas pela vida e apaixonadas pelo que fazem. E hoje eu vou conversar com duas convidadas que a minha Cris criança ficaria muito feliz de ter conhecido lá atrás. Hoje eu vou conversar com Caroline Silva e com Janine Freitas. As duas são especialistas em caixas e Jana é dona desse salão aqui maravilhoso. Meninas, é um prazer ter vocês aqui. Ah, Cris, o prazer é nosso estar aqui hoje. Sim, o prazer é todo nosso. Eu imagino que aqui passam muitas histórias, né? E passam também muitas crianças por aqui. E eu imagino que vocês se veem em cada uma delas, né? Como é para vocês se enxergarem em tantas clientes aqui no salão? Nossa, eu criei até um mini canal no meu Instagram, que é o Momento Carol Caixinhos. Porque assim como tu falou também, né, que na tua infância tu gostaria de ter conhecido especialistas em caixas, e na minha época eu não tinha. Então, como a minha avó, a minha mãe cuidava do meu cabelo, era como elas aprenderam ali tendo um cabelo crespo, que na família quase nunca tinha. Era sempre a curvatura um pouco mais aberta, uma forma ali melhor para poder lidar. Então, o meu cabelo, elas não sabiam como cuidar. E elas foram aprendendo aos poucos. Então, era aquele puxa-puxa, aquele estica-estica, mas que era o jeitinho, mas que era o A gente jeitinho nem delas. conhece. Então, quando vem crianças para cá, pro salão, eu fico muito feliz de poder tanto mostrar para elas, porque tem algumas que já são bem autônomas, e mostrar para a mãe delas também, né? Como cuidar, como tratar do cabelo delas em casa. Nossa, Realmente impacta muito, né, a história da gente, a vivência que a gente tem. Até porque, mesmo muito pequenininhas, né, as crianças, como a Carol falou, já têm a sua própria autonomia. E isso já é muito diferente, né? Porque na geração da gente, infelizmente, a gente não tinha muito essa autonomia sobre o que a gente ia querer fazer no nosso cabelo, sobre como a gente ia poder usar, qual penteado a gente poderia usar. E hoje em dia, eu fico muito feliz, porque grande parte das crianças que vêm aqui, as mães já estão dando essa autonomia de dar a elas, né, o poder da escolha, pelo menos, de dizer, olha, você vai querer cortar isso ou querer cortar tanto, e a gente vai guiando também esse momento, mesmo às vezes quando a vivência da criança, pela forma como foram criadas, a mãe não traz muito isso, mas a gente aqui já tem esse hábito de perguntar e conversar com a criança, para fazer com que esse momento seja de fato leve, né, e gostoso para elas também. E de fato é muito divertido atender criança. A gente sempre deixa elas o mais à vontade possível, mas sempre é muito divertido, porque elas trazem muita verdade na fala delas, né? E sempre elas trazem coisas, por exemplo, a gente abaixa a cabeça pra gente tirar, né, o durinho do creme. Não quero. Sério, Pra que eu vou abaixar se eu tô gostando? E aí a gente explica o porquê. Elas, tipo, tá, tudo bem então. Aí elas abaixam a cabeça. E as mulheres adultas geralmente não têm essa autonomia de falarem, né? De se tem alguma coisa assim desconfortável, eles até ficam mais caladas. Então, atender criança isso é traz uma muito essa verdade, vivência. isso é uma verdade. Que tu falando aí do quanto elas falam não Sim, e não sim. quero. E a gente, sim, porque pra mim, até hoje assim, eu tenho que lembrar, eu posso falar. Eu posso falar que eu não tô gostando, eu posso falar que eu não tô assim, porque é muito difícil falar não. Né? Muito difícil. E eu acredito, Jana, que pra tu deve ser mais especial ainda, porque você é mãe, né? Sim, sim, sim. Nossa, aí ver Polly principalmente, né? Os É, dois assim é crescendo uma deve ser. vivência, é uma vivência muito divertida, né? É árdua, trabalhosa, obviamente, né? Porque ser mãe não é fácil, mas traz um pouquinho mais de tato, né? Por conviver com crianças, atender as meninas e ouvir as dores delas, os problemas das mães também, né? Mesmo que Carol não seja mãe, mas como tem essa convivência com as crianças, até ali assim com o Polly, já ajuda muito a gente para poder trazer para as crianças esse momento mais agradável, né? E aí reflete muito isso do tá doendo, tá incomodando, a gente pergunta a todas as clientes, né? Mas as crianças geralmente elas respondem com mais verdade. Isso. Então elas dizem que está incomodando, está doendo o pescoço no lavatório, se, sei lá, qualquer coisa elas falam pra gente, e isso é muito bom. Nossa, eu queria muito ser essas crianças assim que falam quando tudo tá incomodando. Meninas, vocês já se imaginaram, assim, na vida, e isso tudo que acontece com vocês, assim, diariamente, já foi sonho? Ou é a grande surpresa da vida
trabalhar com cabelo hoje em dia? Para mim, é uma grande surpresa. Eu costumo falar que esse trabalho, ele me escolheu. E não fui eu que escolhi ele. Porque antes, né, eu fazia curso técnico de edificações. Então, para mim, cabelo era nada a ver com o que eu queria ser no meu futuro. E aí, veio a pandemia, né? Eu comecei a trabalhar aqui no salão como assistente de Jana, logo no início. Eu ia vendo os resultados e falava, caraca, que lindo! Como é lindo, algo que antes era algo que me privava, né? Porque ter o meu cabelo natural era algo assim, algo muito estranho antigamente, né? Você ter o seu cabelo natural. Como assim você não vai mais alisar o seu cabelo, né? Naquela época, né? Lá para 2014, 2013. E aí, vendo as pessoas saírem ainda mais lindas e renovadas e maravilhosas com o seu cabelo natural, eu falava, caraca, é isso aí que eu quero. Então, para mim, foi assim, algo saiu de um extremo para o outro e eu fiquei muito feliz, né, de poder fazer cursos, conhecer novas pessoas e atender muitas pessoas hoje. Ai, que legal. E pra você, Jana? Ai, Como eu é isso tudo? Olha, eu confesso que toda vez que eu escuto Carol falar, eu fico um pouco emocionada. Ah, Inclusive, quando a gente teve, né, a nossa conversa, assim, eu fico olhando e faço, cara, que legal, né? Esses dias eu vi um post no Instagram que falava assim, quando você percebe que o seu trabalho, ele muda a vida das pessoas, ele começa a fazer muito mais sentido pra você. E escutar isso me deixa assim, meu Deus, nossa, que massa, né? Que legal. Eu fico muito feliz, né, Carol, por poder trazer, né, para você essa vivência tão linda que é o trabalho que a gente faz na vida das outras pessoas. E acredite que cada transformação que vai acontecendo na tua vida, assim, em relação ao trabalho, eu vou ficando assim, tipo, caraca, é isso aí, que maravilhoso. Muito bom. E é muito bom, né, em relação a olhar, muitas vezes eu paro, me sento nesse sofá aqui e olho ao meu redor e falo, caraca, tudo isso foi fruto de trabalho, né? Tudo isso foi fruto de muito esforço, foi fruto de muita dedicação, de horas de dedicação e muitas clientes, muitos resultados, muitas noites sem dormir e... quantas pessoas? Ai, meu Deus! Muita gente, né, já? Olha, eu comecei como transista, né, em 2017. Então, se eu for contar assim, quantidade de clientes, eu já atendi mais de 10 mil pessoas. Mais de 10 mil pessoas. Mais de 10 mil. Ops. Eu tinha um caderninho onde eu colocava os agendamentos em Caruaru. E minha mãe achou esse caderninho esses dias. Sério? Acho que dias depois da nossa conversa, assim. E minha falou, minha filha, que caderninho, olha, você deveria anotar as coisas do seu dia a dia. Como você anotava as coisas do seu trabalho, porque eu anotava tudo. E eu lembro que na época, né, era um Instagram que a gente tinha chamado Afroblack. Uhum. E era eu e uma colega minha de Caruaru. E lá nesse Instagram a gente atendia em Caruaru, atendia em Paudalho e atendia em Recife. E aí, a minha irmã atendia em Recife e eu atendia em Caruaru, em Paudalho, junto com essa minha amiga. E aí, depois disso, eu fui meio que criando uma mini empresa da Afroblack, chamando outras meninas, porque eu sempre gostei muito essa ideia de juntar pessoas com o mesmo propósito. Então, por isso que eu falei de início que escutar a Carol falando isso, para mim, é um fruto de um trabalho que eu já imaginava que poderia acontecer, de fato, né? E o Jana é isso. O Jana, hoje, para mim, é olhar e ver a realização de um sonho de quando eu fui inserida nesse processo, né? Porque assim como Carol, eu nunca pensei assim, quando era adolescente e terminei o ensino médio, vou ser especialista em cachos, vou ser cabeleireira. Não foi assim que aconteceu, né? Fiz o Enem como todo mundo, entrei na faculdade, na Federal, e aí desde então fiz design, que tem a ver tudo com estética, então tudo que tem a ver com decoração eu amo fazer, inclusive a estética aqui do salão eu que idealizei, porque eu gosto muito dessa área, mas cabelo foi chegando ali, foi chegando, foi acontecendo. Nossa, é muito bonito ver vocês falando da história de vocês. Fiquei assim, o olhinho brilha, sabe? E é muito bom a gente enxergar, assim, mulheres realizadas, né? Com o que vocês fazem. Isso que você falou, assim, de você poder trabalhar com algo, né? Que vai mudando ali a vida das pessoas. É realmente, assim, algo incrível, né? Mas eu quero saber também quem é Carol e Jana quando elas não estão cuidando de cabelo. E quem quer começar primeiro a falar um pouquinho dessa vida Eu posso de começar. bastidores? Pode ser.
Então, Carol é uma menina muito alegre, gosta muito de rir, muito risonha. Uma menina risou. Isso. Inclusive, um dos apelidos que Jana me chama é de riso frouxo. Não, pelo amor de E Deus. assim, qualquer meme, qualquer coisa. Às vezes a cliente teve uma vez, acho que foi domingo que eu tava atendendo uma cliente, ela tava aqui no lavatório, eu tava sentada aqui esperando o tratamento dela, e eu tava aqui, porque o secador tava ligado e eu pensei que ninguém tava me ouvindo. E depois ela tava olhando assim, ó. Aí eu, é um meme. Porque eu gosto muito de rir, sabe? Coisas assim de Instagram, de memes, ai, eu amo. Aí eu gosto muito de me movimentar, eu gosto de dançar, gosto de sair, gosto de correr, gosto de caminhar, coisas assim que envolvem natureza, o ar livre, eu amo tudo isso. Gosto muito de treinar também, é um dos movimentos que eu gosto de fazer. Eu tô gostando agora, porque logo no começo eu não gostava não. Ah, eu também não. Eu também não. Inclusive, quando eu vi as pessoas falando, eu amo treinar, é um estilo de vida agora é treinar, eu ficava, hã? Horrível isso aí, não tô gostando. Que gosto. Pois é, que gosto estranho essa menina tem, pois é. Aí hoje, né, assim, após um ano de treino, assim, de disciplina mesmo, eu tô... Virou um hábito, né? Vira um hábito e aí você acaba gostando ali daquele hábito. E quando não tem, a gente já sente falta logo, né? Gosto muito de comer. As minhas melhores épocas do ano são o São João e o Natal, porque envolve família. Minha família, ela se junta muito no São João para fazer comidas típicas e eu amo. E no Natal também, né? Porque tem a ceia ali com a família. Gosto da minha família, né? Amo os meus pais, amo meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, meu noivo. É importante. É família toda. Sim, Todos eles. todo mundo eu Aquela amo. coisa, ainda bem que ela lembrou de citar o nome. E eu imaginei ele assistindo assim depois. E assim, amo sair, amo água, tudo que for envolvido água, pode ser numa praia, pode ser piscina, pode ser até um banho de mangueira, de balde. Amo. Amo tudo isso. Essa é um pouco de mim. Não, isso que tu falou, daqui a pouco você fala Sim. também, calma aí. Não, sem pressa. Mas isso que tu falou de treino aconteceu muito comigo também, assim. Porque já faz o quê? Mais ou menos um ano que eu tô nessa coisa da academia, de ir todo dia e de correr também. Porque a corrida tinha entrado na minha vida na época de fisioterapeuta, assim. Porque eu também, como vocês, estar aqui conversando com vocês e com vocês não fazia parte, assim, né, dos meus planos. Tava pensando nisso também. Né? Eu sou formada em fisioterapia, né? Então, trabalhar tanto com inglês e como comunicação, assim, hoje em dia, eu fui me descobrindo. Eu acho que a vida é meio isso, né? Da gente ir testando algo, aí, isso aqui eu gosto. Na fisioterapia eu já via que a parte que eu mais gostava já era de apresentar trabalho, já era nessa coisa de comunicação. Aí depois, como professora, aí você vai se descobrindo, né? As coisas, elas vão surgindo, assim. E essa coisa da corrida, ela entrou na minha vida ali na fisioterapia, né? E eu odiava correr. Odiava, assim. Eu corria para entender como é que a corrida funcionava, essa biomecânica toda, para eu tratar bem o paciente, porque eu acho que é interessante, né? E aí, a corrida voltou mais ou menos um ano na minha vida, e assim, corredora, e ali, tô treinando agora pra meia maratona. Olha aí. Eu acho que quando esse vídeo sair, eu já vou ser meia maratona, coloco uma foto minha com a medalha já. Já coloca aí. E aí, assim, vai... E você vê, assim, você vai percebendo que quando você dá uma chance mesmo, né, de se permitir ir, de gostar e de fazer o que você gosta, né, mas pelo menos testar, né? Tentar. Né? E tu, Jana, tem uma relação com o esporte? Como é isso? Como é o treino na tua vida? Vocês moram Então, em relação aos esportes, né, o que eu tenho mais me conectado no momento é com o CrossFit, né? Eu treino faz mais ou menos uns 2 anos, mais ou menos. E de começo, mesma coisa que vocês relataram aí. Eu não gostava, ia por pura disciplina. E eu gostava muito de ver as outras pessoas fazendo CrossFit. Então, quando eu chegava na aula, eu ficava, caraca, mano, um dia eu quero fazer isso, viu? Quero também, Um dia eu quero conseguir fazer isso aí. E eu lembro de esses dias, eu estava comentando com o Heitor, né, que é o coach da Tribos, onde eu faço CrossFit.
E eu tava falando pra ele o quanto eu achava incrível eles fazendo aquelas coisas. Eu falava, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu via as meninas subindo na corda, eu ficava, meu Deus, elas não vão cair daí. E hoje eu consigo subir corda, eu fico, mano, eu consigo. E eu acho incrível, sabe? Como o corpo da gente, ele consegue fazer coisas que a gente não imaginava que um dia ele ia conseguir fazer. Sim. E através do esporte, né, da corrida, do treino, a gente vê o quão enorme a capacidade que o corpo da gente tem de poder fazer as coisas, né? E o CrossFit, ele tem me dado essa alegria mesmo. E não só a questão corporal, mas a questão também emocional, né? Eu desenvolvi uma crise de ansiedade a partir de 2017, mais ou menos quando entrei na faculdade. E a atividade física é uma coisa que me ajuda muito, né? Depois da maternidade também. Eu me sentia muito, ai meu Deus do céu, o meu mundo inteiro era Poliana e Nicolas ali. Mas aí eu entendi que eu precisava me cuidar para poder ser uma boa mãe, para poder ser uma boa profissional, né, na minha área. E o CrossFit, ele me abraçou nessa questão, por ser uma atividade física que envolve impacto, envolve força, envolve tempo, então você fica ali engajado em poder fazer. É um esporte muito dinâmico. E é isso, fora o CrossFit eu também caminho, gosto muito de caminhar. Me descobri esse ano como uma pessoa que gosta de caminhar, achava um esporte muito pra idoso e pra uma pessoa assim, A gente tem isso, né? lenta. Mas assim, andar, admirar a natureza enquanto eu caminho, me conecta muito comigo. E eu tenho buscado não usar fone de ouvido quando eu tô caminhando, porque eu consigo perceber os lugares, perceber as pessoas, perceber ali os pequenos animais. E me desliga muito da correria do dia a dia, caminhar. Então é uma coisa que sempre que eu consigo ter um tempinho ali, eu tô fazendo. Te desacelera, Me né? desacelera, assim. Eu não Me sei pra relaxa. vocês, eu não sei para vocês, meninas, mas essa coisa de ter como prioridade a primeira coisa assim do dia, né? Eu vou, independente do que aconteça, eu acho que é colocar a gente nesse primeiro lugar, porque se nós não estivermos bem, nada vai fluir. Sim. Nada vai fluir, nada vai funcionar na nossa vida. E uma coisa muito importante também que movimentar o corpo é movimentar a vida, né? É movimentar a vida. E isso também traz uma disciplina que eu acredito que para vocês, como empreendedoras, é muito importante, né? Demais. Essa Tu tocou disciplina. nesse ponto aí que é muito importante, porque antes eu deixava para treinar no final do dia, né? Terminou os atendimentos, eu vou treinar. Só que nem sempre dá tempo, nem sempre a gente consegue. Aí eu ficava muito frustrada, ficava chateada. E agora, começando, né, ter o hábito de treinar de manhã, a gente se prioriza, né? A gente consegue fazer mais pela gente, porque tá logo no começo ali do dia, a gente não tá tão desgastado. E é isso. E aí o restante do dia, o que vier, a gente vai batalhando. Mas pelo menos o treino, o primeiro passo a gente já fez. Inclusive, Carol, em relação à rotina, né, o Cross me ajudou muito, porque eu coloquei como decisão, inclusive foi difícil, não vou negar, né, tirar o horário das clientes das 8 às 9. Então, eu coloquei como rotina, assim, priorizei mesmo todos os dias, de 8 às 9, ir pro Cross. Então, eu tirei esse horário da agenda do sistema do Jana, e todos os dias, se eu não for, eu me sinto culpada. Porque eu falo, esse horário aqui era um horário que todo dia cliente agendava esse horário, porque é um horário muito bom. O início da manhã ali. Boa essa Então, estratégia. quando eu não vou, eu falo, olha, eu tô perdendo de estar trabalhando para não ir pro Cross. Então, eu coloquei o Cross como uma rotina de trabalho. Do mesmo jeito que eu tenho que fazer bom dia todo dia e postar nos stories. Do mesmo dia que eu tenho que, da mesma forma que eu preciso atender as clientes e receber elas ali, aquele início, todo o roteiro que a gente cria ali para poder atender as clientes da melhor forma, eu também preciso ir pro Cross. É a minha obrigação comigo de fazer isso. Então, quando eu coloquei como rotina, como obrigação, eu consegui, de fato, ir todos os dias e hoje amar, né? Porque de começo não tinha amor, era só obrigação mesmo. Falou algo de postar stories, o bom dia. E aí, como é essa relação com o Instagram, hein? Vocês, assim? Porque é isso, né? Somos empreendedoras, a gente meio que tem que estar, né? Ali, se mostrando o tempo todo. E vocês que trabalham, né? Precisa de uma agenda e tudo mais. Então, como é essa cobrança para vocês? E tá sempre ali na rede social? Como é que funciona isso? Meu carinha de Jana, querendo chorar.
É porque é muito intenso, né? Quando eu abri o Instagram do Jana foi em 2019, né? Antes de ter Poliana. E eu decidi abrir o Jana porque eu desfiz, né, o vínculo com a Afro Black, que foi o primeiro salão que eu fiz, era um salão online. Que a gente não tinha um local físico, a gente atendia no meu apartamento em Caruaru e atendia na minha casa em Pau d'Alho. E eu criei o Jana, então eu já coloquei na minha cabeça, eu fiz um plano, né? Na faculdade eu fiz uma cadeira que chama Projetão. Dentro dessa cadeira a gente aprende a como criar a identidade visual da empresa, mapear o lugar onde essa empresa vai ficar. A gente aprende a literalmente criar um escopo ali, um esqueleto de como uma empresa pode funcionar da melhor forma. E aí eu usei essa cadeira, obviamente. Perfeito. Perfeito. Pra poder... Nada se perde, minha filha. tudo Nada tudo se usa. E aí eu criei, né, todo um parâmetro de como seria o Jana, como... Ali eu sonhei. Ali, meu amor, ali, olha. Ali, hoje eu não cheguei ainda onde eu sonhei naqueles papéis. Porque ali eu saí usando. Mas sonhou, está lá. Estamos aqui. Estamos acontecendo no papel. Acontecendo agora. E aí, desde aquele momento, né, eu comecei de fato a projetar como seria um espaço de especialista em cabelo cacheado aqui em Carpina, né? Meu sonho era abrir em Pau d'Alho de primeiro, né? Porque eu sou natural de Pau d'Alho. Sim, somos todas paudalhenses. Mas aí, quando eu me casei, né? O meu esposo é daqui de Carpina. E aí a gente construiu a casa da gente aqui em Carpina. Poliana estava muito pequenininha. O meu sogro tinha um espaço vazio aqui, que é onde a gente tá agora, né? E era isso aqui era uma garagem, né? Onde é a Galeria Guedes, hoje era só uma garagem. E aí eu pedi a ele a oportunidade de me ceder uma sala que era o depósito de uma serralheria, que ficava aqui na frente e que era um depósito que eu vi que não era usado, né? E aí ele deixou, não me cobrou nada, eu reformei o depósito e o depósito virou o salão e que com um ano depois ele teve a ideia de fazer mais salas, porque de fato as pessoas perguntavam, não era, Carol? Não sei se tu lembra, mas as pessoas perguntavam, tem mais salas aqui pra alugar? E era tipo um espaço que era 3 vezes menor que esse aqui, era muito pequenininho. E aí as pessoas perguntavam, ele, vou construir mais coisas. E aí, quando ele falou, vou construir, eu falei, eu quero a sala maior. Aí ele, a sala maior? Eu falei, sim, a sala maior. Ele, mas, Jana, eu falei, vai acontecer. Quero a maior. Sim. E aí... Você não entendeu? Pelo amor de Deus! Deixa eu mostrar o que eu planejei. Olha aqui. O meu planejamento. E aí ele cedeu, né, a sala maior, né? Aqui da galeria. E aí, essa aqui já é a segunda reforma, né? Que essa daqui é a minha reforma do coraçãozinho. Linda. Sim. Eu sou da época do pequenininho. Sim, que era Lá atrás. Lá atrás. Não, Pois tá é. acontecendo. Tá acontecendo. E aí foi isso, né? E fora o Jana, e fora o cross também, que eu gosto muito de fazer, e a caminhada. Eu sou mãe de 2 crianças, Poliana tem 5 anos, Nicolas tem 3 anos, e eles são assim, eu digo que é meu coração pulsando fora do meu corpo, né? Então a gente se dedica muito, né? Quando a gente tá nessa fase da maternidade, acho que pra sempre, né? As mães se dedicam pra sempre O resto da vida. aos filhos. E eu gosto muito da minha família, amo muito meu esposo, amo muito a minha mãe, a minha irmã, mora em Brasília, mas a gente tem uma relação muito próxima, a gente conversa sempre. E gosto muito de dançar também. Gosto muito de viver, gosto muito da natureza, gosto muito de fazer caminhadas, gostaria muito de fazer mais acampamentos assim na natureza e tal, essas coisas assim. E é isso. Ai, perfeito, perfeito. E pra você, Carol, como é essa relação toda, assim, com essa rede social? Que tem que assim, estar ali o tempo tem que todo. estar o tempo todo. Logo no começo, eu também não gostava de postar, não. Porque, assim, eu fui vendo meus stories antes de começar antes de me tornar, né, especialista em cachos.
E eu não postava nada, gente. Eu era super low profile. Nada da minha vida, nada. Inclusive, tinha coisas que eu falava assim, rapaz, aconteceu isso, deixa eu ver aqui. Não tinha nada, não postava nada. Então, isso aí acaba sendo um pouco ruim, porque você quer lembrar do que aconteceu antes, né? E não tinha. Mas aí, quando eu comecei, né, a postar mais sobre cabelos, eu vou postando ali só um pouquinho da minha vida, que eu também não abro muito a minha vida, não. Mas logo no começo era horrível, porque você que tem que tá ali, né, com a cliente, é você que tem que gravar, é você que tem que editar, é você que tem que ver ali a legenda, é você que tem que ver tudo. Então, tudo isso pra mim era muito chato. Mas hoje eu acabei, assim como o treino, né, tendo disciplina pra poder postar, pra poder gravar. Muita gente fala, ai, nossa, você fala muito bem, não sei o que e tal, lá nos vídeos eu aprendo muito com você. E de qualquer forma dá um retorno, né? De você falar, caraca, é tanto trabalho, mas é tão satisfatório, né? Você tá ali todo dia, ali, ó, na luta, né, para poder postar, para poder mostrar os resultados, inspirar outras pessoas e ter esse retorno, né? É muito trabalhoso mesmo isso, É, né? De estar ali. Não que tem que estar, né? Porque eu isso. também não acredito nessa Todo dura dia, né, ali, ali, tem que estar. Eu acho que a gente tem que ser honesta ali com todo Uhum. mundo, né? É. Sempre lembrar as pessoas que estão nos assistindo que existe muita coisa por trás de uma Uhum. câmera, minha Pois gente. é. Muita coisa. Você, como mãe, tem 10.500 bastidores, né? Que você não se sente confortável de falar. Você na sua família, na sua rotina. Isso. Então, assim, as pessoas. Quando eu falo, né? Eu tenho um Instagram que é só de treino. E de vez em quando eu dou uma entrada assim e falo: Isso aqui, gente, é um pedacinho, né? É 5% do meu dia, sabe? Não é todo dia que eu tô a fim de correr. Não é todo dia que eu tô a fim de seguir a minha planilha de treino. E eu acabo compartilhando isso também porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade, né, Uhum. de ser Total. honesta, assim, Uhum. com Isso. as pessoas. E como você falou, né, Jana? Tipo, você sentou, planejou isso aqui e você bem sabe que não foi da noite para o dia, É. né? E que as coisas elas não vão acontecendo numa linearidade, né? Que a Uhum. gente imagina. E o Nossa, Não que é o nosso tempo. eu pensei exatamente nisso, né? Não existe uma linha perfeita que você vai. Não, eu fiz isso, eu vou fazer. Não, gente. Uhum. Teve dia que o copo tava lá cheio, transbordando, eu cheia de ideia, de vídeo pra postar, de vídeo pra criar, e Paulina se acabando de chorar, porque queria mamar no meu peito, então acabou. Eu não ia postar mais nada, eu ia ser Janine mãe, e o Jana, até quando for dar pra ser. E assim foi, com o Paulo, com o Nicolas, e na minha rotina também. Tem dia que a gente não tá afim de fazer nada, tem dia que a gente quer ficar no colchão, deitada, Uhum. porque não tem nenhuma cliente. Tem nenhuma cliente. Não tem nenhuma demanda para eu fazer depois disso. A dona do meu trabalho sou eu que. Então, se eu quiser ficar na minha cama em posição fetal, eu posso ficar. Sim. Mas aí. Importante também. Que é Exatamente. importante. Então, assim, hoje eu entendo muito uma questão que às vezes vai ter dias que eu vou precisar ficar na minha caverninha. Uhum. Tem dias que eu não vou postar nada e tá tudo bem. Mas hoje tá tudo bem, depois de muita terapia, viu, queridas? Uhum. Porque não estava tudo bem antes, não. Uhum. Inclusive, até hoje, às vezes eu me pego, por exemplo, hoje eu não postei nada no meu Instagram, no trabalho. Nada. Eu idealizei coisas. Eu sempre idealizo. Todos os dias eu idealizo coisas para postar, por pura disciplina, por já estar habituada a postar todo santo dia. Mas tem dia que simplesmente não dá. Ou porque, na minha folga, eu estava totalmente atarefada com a minha vida pessoal, com os meus filhos, com o meu esposo, com a casa, ou em dia de atendimento, quando a minha agenda tá lotada e não tem ninguém para poder postar para mim. Assim, eu tenho uma amiga, né, que me ajuda, a Isabela, ela vem 5 vezes no mês e alguns meses ela vem mais de 5 vezes, Uhum. mas no total sou eu. Então tem dia que minha agenda tá lotada e eu não consigo dar bom dia, que vai passar lá o dia todo sem postar nada. E isso antes para mim era massacrante e eu ficava, meu Deus, eu não postei hoje, Senhor. Meu Deus, será que eu vou conseguir ter cliente durante a semana? Porque é justamente isso, né, que você falou no início, que o trabalho da gente é um trabalho de formiguinha, né? É o único salão especialista que tem na região. Então, o que não é visto não é lembrado. Então, essa frase do que não é visto não é lembrado, ela ecoa na minha cabeça aqui, ó, o tempo inteiro. Então, eu penso, pô, não postei hoje, então a pessoa que poderia lembrar do meu trabalho, na hora que ela tava desembaraçando o cabelo, lembrar,
que se ela cortar o cabelo, ela vai desembaraçar o cabelo mais rápido. Ela não vai lembrar, porque eu não postei. E aí eu ficava nessa noia. E, meu amor, é um Que péssimo lugar. noia. Que noia. Que noia. Inclusive, por conta dessa frase daí também, a gente se cobrava muito. Ah, é porque eu tenho que postar, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que colocar... Eita, ontem eu atendi, não postei o cabelo de ontem. Então a gente fica com aquela coisa, né? Tipo, eita, a cliente vai pensar o quê? Vai pensar que eu não gostei do resultado? A gente fica com essas coisas na cabeça. E por isso que eu não postei, tem alguma coisa errada. E assim, não é só postar. A gente não é só a postagem. Nossa vida é muito mais que isso, como tu tinha falado antes, né? A gente tem uma casa, né? A gente tem a nossa família, a gente tem nossas obrigações diárias. O postar é o mínimo do mínimo ali da nossa vida. Então, obviamente que a gente precisa postar, né? Que a gente também tem que ser low profile pro resto Porque da a nossa gente nem vida. pode. Porque a gente nem pode, né? A gente precisa trabalhar para isso. Sim. Mas assim, é algo ali para complementar e não para ser obrigação, né? Eu quis trazer esse tópico dessa postagem, né, na rede social, porque eu acredito que todo profissional hoje em dia, seja do autônomo, empreendedor, enfim, todo mundo que trabalha com serviço tem que. A gente acreditou muito nessa frasezinha, né? Que tem que aparecer, tem que estar ali. E tu falou essa frase, assim, quem não é visto Não é não lembrado. é Não é lembrado. lembrado. Olha, eu peguei um ranço. Menina. Eu peguei um ranço dessa frase tão grande. Sabe por quê? Porque eu comecei também a me perguntar assim: se eu estou fazendo um trabalho bom, não tem coisa melhor que um boca a boca, não. Sim. Uhum. O boca a boca, ele ainda é muito importante. Muito. E a gente alguém só fala do nosso trabalho Quando é bom. quando é bom e quando é ruim também, né? Sim. Porque tem 10. Faz o negocinho errado, são 10 na sua porta assim, ó. 10, 10. Mas quando a gente faz um trabalho bem feito no sentido de que eu estou feliz com o que eu estou fazendo, eu acredito no que eu faço, e para isso a gente tem que estar bem, para isso a gente tem uma vida, e para isso a gente tem treino, para isso a gente tem terapia, tantas das coisas. Aí eu acho que é quando acontece, sabe? Porque não adianta só eu estar ali, só nessa coisa de estar ali e postando. É muito importante. A gente realmente não tem como viver sem, né? Não tem como viver sem. A gente precisa estar ali falando, mas eu também acredito muito nisso, assim, da importância da qualidade do nosso serviço. Eu acho que muitas pessoas, principalmente quem está começando agora, fica muito nisso de ter que falar e ter que estar ali. Mas foca na qualidade do seu serviço. Porque se você faz bem, todo mundo, sabe, vai reconhecer. A gente tem um pouco, né, um negocinho assim que não reconhecem tanto, né? Mas a gente nem faz conta. parte, né? E Faz aquela parte. coisa, às vezes não reconhece publicamente, Uhum. mas internamente sabe que você Tá. faz bem o trabalho. Sim, Mas aí às vezes não quer, né, verbalizar. Verbalizar. pois é. Pois é. E assim, que não... e que não nos faça falta, né? Quando a gente se coloca nesse lugar, é muito importante também, da insignificância na vida das pessoas. Ai, total. Isso é muito Ai. importante. De lembrar assim, Entender amor, que, meu amor, você não precisa agradar todo mundo, não, linda. tão importante assim, não. Eu tenho Não. uma aluna que ela sempre fala isso, assim, pra uma amiga dela. Ela fala, ó, não é tão importante assim, não. Respirar, tá? Respira. Vamos respirar um É. pouquinho? Olha, Jesus, ele não agradou todo mundo, não. E o tempo foi contado de antes e depois de Cristo. Pois é. Gostou, não gostou? Quem não gostou, tá lá. Ele tá lá. Beijo. Beijos da cruz pra você, meu amor. Ele marcou o tempo, você não. Entendeu? Pois é. Quem odiava, né? Que passava, que cuspia, que odiava Jesus, teve que engolir. O nome da pessoa não estava na história. Sim. Mas o de Jesus Mas o dele tava. Pois é, pois é. Vamos entender, né? E é uma coisinha assim que pra gente não é um simples postar. Porque tem muita cobrança interna, né? Tem Sim. muita coisa de tipo, eu não sou tão boa assim. Eu não sou tão isso. Como é que vocês lidam com todas essas noias na cabecinha de vocês? Como é? Olha, Diz, Carol, fala. Fala, Carol! Fala Fala. primeiro.
chorar, né? Assim, eu tento não focar muito nisso, né? Porque a gente sabe o que a gente é, né? Então a gente tenta fazer o nosso melhor, apesar de não agradar todo mundo, de fato, né? Teve clientes que já mandou mensagem pra mim falando, olha, não gostei do resultado, e eu prefiro que fale pra mim. Porque assim, a gente tem como resolver, né? Tem como Exatamente. consertar. Agora assim, se vai falar pra uns e outros, aí eu não tenho como resolver, não tenho como Nunca a vai gente fazer saber, nada. né, amiga? Nunca Como é que a gente vai saber? Pois é, a gente não tem como saber. E assim, eu tento não me cobrar tanto por isso, mas... Ah, esqueci o que eu ia falar. Fala tudo, depois eu falo. Ah, esqueci, gente. Tudo bem. Realmente, essa relação, né, que a gente tem com as clientes é algo que nos pega muito, né? Porque a gente se blinda muito, né, com crossfit, com atividade física, com terapia, com a família ali que nos abraça, com os dias de folga que a gente tem, que muita gente, inclusive, questiona o fato da gente ter 2 dias de folga, né? Acha assim, salão fecha 2 dias, A gente tem uma vida. tem que pagar a conta que dia, né? Cuidar das crianças. Então, assim, essa cobrança que vem das pessoas, eu acredito que a interna, né, ela é muito maior. Muito maior. Total. Mas a gente tenta lidar com isso da melhor forma possível, né? Como eu já falei de início em relação ao Instagram, eu me cobro muito em relação a postar. Mas às vezes eu não quero deixar que a minha vida deixe de acontecer por causa da obrigatoriedade que tem de se postar. Então, por mais que eu tenha ideias, por mais que eu tenha... às vezes até tiro foto, às vezes eu faço um videozinho. E às vezes eu não posto porque eu tô com preguiça de editar. Então, às vezes acontece. Hoje mesmo aconteceu. Hoje eu filmei meu treino todinho. Eu falei assim, hoje eu vou postar um vídeo no meu feed sobre o meu treino. Tu postasse? Comecei a editar. Porque estás aqui. Vivi o dia todo. Cochilei à tarde no meu sofá, depois tive que resolver outras questões. Mas eu não é que eu não tive a ideia. Não é que eu não precisei. Mas é que, de fato, eu me permiti viver outras coisas. Mas postar, de fato, hoje em dia é muito importante, né? A gente vê desde os políticos que estão, durante o seu período de trabalho, né? Postam, fazem vídeos para poder mostrar à sociedade. Porque tá todo mundo... O celular não tá aqui não, né? Da gente que a gente tá aqui na entrevista. Mas tá todo mundo com o celular na mão o tempo inteiro. Verdade. Então, é a forma de venda mais barata e mais prática para as pessoas, né? Então, todo mundo tem acesso à internet. A maioria das pessoas tem acesso à internet. Então, é mais fácil você entrar em contato com a sua cliente através de um stories. Então, logo no começo, né, do Jana, lá em 2019, 2020, eu tinha essa obrigatoriedade de forma mais rígida comigo. Né? Eu não ia dormir antes de postar os antes e depois dos cabelos que eu fazia no dia. E hoje em dia, eu não faço mais isso, porque eu coloco a minha saúde mental como prioridade, o meu descanso como prioridade, né? Essa questão da exposição, né, da minha família, dos meus filhos, eu gosto de expor ali, tipo, uma coisinha assim, as pessoas saberem que eu sou mãe, por exemplo. Eu gosto da minha folga, postar ali alguma coisa dos meninos, por exemplo, que me facilita muito, né? Até porque acontece às vezes de eu precisar atender uma cliente e algum filho meu ficar doente, ou eu tenho que ir na escola. E aí, como é que acontece? Essas clientes nem sabem que filho eu tenho. Nem sabem que eu sou casada. Porque essa carinha aqui. Mãe de 2 crianças. Que conversa dessa menina. Entendeu? Então, eu acho importante colocar eles por essa questão, né? A questão dessa rotina de postagens e dessa cobrança que a gente precisa ter com a gente, mas de forma mais saudável. Tentar cada vez deixar algo mais fluido. Mesmo que somente fale assim, você tá deixando fluido, mas aí as outras pessoas vão postar. E você vai ficar de cara de boca no chão. Mas aí a gente tenta... Não, calma, Jana, não é muito bem assim. Não é só isso, você não é só respirada, isso. né? E Seu trabalho. passa. Sim, pois é. E tem uma parte muito legal também, né, das redes e de estar assim, conectadas com o mundo inteiro, que é a parte do inspirar. E eu queria muito saber quem é que inspira vocês. Não só na rede social, mas na vida. Ai, quem me inspira muito na vida é meu pai e minha mãe e minha irmã, né? Assim, acho que a minha base, Qual é né? teu signo, hein? Libra. Pensei que era canceriana.
Foi. Minha família, A minha família. base. Meu pai, assim, ele sempre foi muito brincalhão, mas ele sempre foi muito pé no chão também. Então, ele sempre falou assim, olha, a gente nunca teve uma educação, assim, financeira, né? Assim, no modo geral, ninguém tem uma educação financeira, você meio que vai aprendendo. Mas ele sempre falava, olha, o mundo não é isso aqui, não. Isso aqui é nossa casa. O mundo tá lá fora. Então você tem que se organizar, junte seu dinheiro, resolva suas coisas, para no futuro você não sofrer tanto. Então, assim, eles são as minhas inspirações, assim, maiores e diárias ali, porque eu tô vendo ali todos os dias as relações deles com outras pessoas, com a vida pessoal deles também, porque eles também não são só pai, não são só mãe, eles têm a vida deles, né? E todas as preocupações e tudo mais. Eu vejo a forma como eles lidam com as coisas e, assim, é a minha fonte diária ali de inspiração. Ai, que lindo! E você, Jana, quem te Olha, inspira? além da família, né, que eu acredito que todas nós, acho que a primeira pessoa do mundo que a gente olha assim e fala, caraca, eu quero ser igual a ela, é a mãe, Isso. né? E a minha mãe, ela fez concurso desde muito novinha. A mãe passou no concurso público com 19 anos de idade, tanto o município como o estado. E ela sempre foi essa imagem de trabalho, né? Mãe trabalhava todos os dias de 7 da manhã às 10 da noite, né? E eu e a minha irmã, a gente foi ali tomando isso como inspiração. E isso trouxe pra gente hoje, né? As duas, né? Tanto eu como a Aline. A gente tem essa vivência muito de dedicação ao trabalho e entender que o trabalho ele vai ser a fonte de vida, de renda, para que você consiga ter uma vida confortável, para que você consiga pagar as suas contas, para que você consiga ter uma vida ali que vá proporcionar a você e aos seus um padrão confortável de vida e de educação também, né? Meus pais me criaram muito nessa ideia do educar, então todos os dois fizeram faculdade, sempre desde de muito novos assim já tinham essa ideia de que queriam muito estudar e colocaram isso na minha cabeça e na cabeça da minha irmã, né? Eu literalmente eu fiquei assim na esquina, porque a ideia era ensino médio, faculdade e concurso público, amor. E aí Era a eu experiência deles, né? Isso. Então, filha, você precisa passar no Enem, você precisa entrar na faculdade pública, que lá em casa era assim, olha, você tem que entrar na UPE ou na Federal. Tipo, não tinha uma opção. Não tinha uma letra C. Ou nesse. Era ou A ou B. E aí, meu amor, nessa, né, eu e minha irmã, desde pequenininha, a gente já colocou na cabeça. E aí, minha mãe e meu pai sempre foram essas inspirações pra mim. E outras mulheres negras também, né? Eu busco hoje no Instagram, no Pinterest, no YouTube e na televisão. Eu sempre busco me inspirar na história de mulheres que são parecidas comigo, né? Porque isso me traz muita base pra saber aonde eu posso chegar. Como eu posso chegar? Sim. O que é que eu posso usar? O que é que eu posso falar também? Porque se ela chegou lá, eu também posso chegar. Né? Eu tenho muito de colocar pra mim, até no meu Instagram mesmo, ali no meu feed, me ajuda muito seguir mulheres que se pareçam mais comigo. Inclusive, eu sempre indico isso pras minhas amigas também. Porque isso ajuda muito para que você se conecte com pessoas que têm uma realidade diferente que as suas. Mas que características físicas ou, de fato, ali econômicas pareçam mais com você. E aí, ver essas pessoas, essas mulheres alcançarem lugares que você olha assim e fala, caraca, que incrível. Me inspira muito. Eu Então, também posso. eu também posso chegar lá. Então, acho que de, assim, lugares, né? Minha mãe, né? Essas mulheres e minha família também. Porque os nossos, né? É muito bom a gente olhar ali pro lado e poder se enxergar. E porque também tem essa questão de rede social inspira muito, né? Mas sempre tem algo ali por trás. Você nunca conhece 100% uma pessoa que está na rede social. Ela vai mostrar ali o que ela quer que mostre, né? O que ela quer que apareça. Mas, de fato, pessoas de redes sociais, assim, que se parecem conosco, Jana deu essa ideia e eu, tipo, achei... Eita, É perfeito. Jana deu essa ideia de seguir pessoas que parecem conosco e, de fato, assim, tem coisas, assim, até que em mim, no meu físico, que você olha e fala assim, isso aqui meu eu não gosto muito. Mas aí eu comecei a seguir pessoas exatamente assim,
E eu ficava tipo, caraca, e assim, mesmo que a pessoa também não goste, mas quando você olha ali do outro, você fala, isso aí é normal, todo mundo tem defeitos, ninguém é perfeito, Sim. então isso já vai nos inspirando a ser pessoas normais e pessoas melhores no dia, né, no dia a dia. Sim. Né? Melhores pessoas no dia a dia. Perfeito, meninas. E a gente tem algo também, já chegando assim ao final, infelizmente, da nossa conversa. Sim. Mas a gente às vezes também esquece que a gente inspira, né? A gente também inspira muito. A gente fica, quem é que me inspira? Mas também eu acredito que muitas meninas, mulheres se inspiram em vocês também. Então eu queria deixar a câmera aqui para vocês falarem com essas mulheres, né? O que vocês quiserem falar, porque eu tenho certeza que vocês também inspiram muito, né, essas mulheres, assim como vocês me inspiram, né, a serem essas pessoas que acreditam nos sonhos, né, que vão ali, que planejam. A gente tem uma realidade também, assim, econômica e territorial também. Somos de igualdade, e a gente sabe o quanto isso foi algo até que a gente ouvia, né? Será que a gente vai dar certo? Né? Então, é algo bem comum. E tá aqui hoje, ouvindo e contando a história de vocês, duas faldalenses, assim como e ver essa história tão linda, porque eu acho. Eu hoje trabalho com. Um dos meus trabalhos é ser professora de inglês, e foi uma dor muito grande para mim um dia, né? Então, um dia eu tive muita dificuldade de aprender mesmo essa língua. E fazer a diferença também na vida dos meus alunos é muito trabalhar com a dor, né? E a gente, quando a gente fala de cabelo, a gente fala de identidade. E vocês lidam com essas dores que surgiu ali na infância, né, de cada uma, de algum jeito. E vocês lidam também de uma forma tão acolhedora com as dores de tantas também mulheres, né? Assim como também foi minha história, né? Assim que eu cheguei aqui no salão, eu contei também a minha história. Eu me senti muito acolhida assim por vocês. Então, eu fico muito feliz e muito inspirada com a história de vocês. Então, vou ficar aqui caladinha porque eu falo muito. Eu vou deixar aqui vocês falarem, né, para essas pessoas que também querem se sentir cada vez mais conectadas com vocês. Que maravilha. Então, vou falar aqui para vocês, mulheres, que vocês conseguem tudo que vocês quiserem na vida de vocês. Saiba que vocês são incríveis, que vocês são maravilhosas, que vocês são lindas, né? Mesmo que a nossa autoestima às vezes dê ali uma burladinha, mas saiba que você é maravilhosa, tá? Que você consegue chegar onde você quiser chegar. Saiba que nem tudo na vida é fácil, mas que você precisa dar o seu primeiro passo. Né? Você precisa sonhar e precisa chegar lá sabendo que você é capaz. Queria complementar, né, o que a Carol falou e reiterar para você que você pode acreditar nos seus sonhos, que você pode pegar os seus medos, as suas inseguranças e ir atrás de tudo que você acredita com os medos e com as inseguranças, né? Talvez para vocês verem, né, até onde a gente chegou agora, falar, caraca, quanta confiança, quanto empoderamento, mas também junto com esse empoderamento, né, junto com essas conquistas, também tem todos os outros sentimentos de medo, de insegurança, de não acreditar às vezes no próprio potencial, né, que eu tenho. Isso é muito importante, fazer de toda forma, né? E mesmo sem acreditar em você, porque às vezes, mesmo quando você não acredita em você, as outras pessoas vão acreditar no que você faz. Estudar, buscar conhecimento também é algo muito importante. Então, a boa educação, bons cursos, investir de fato nas suas técnicas, no que você de fato acredita, vai ajudar muito para que você consiga realizar o que você de fato deseja. Então, busque, acredite em você, corra atrás, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Estudo é uma coisa que quanto mais a gente tem, mais a gente consegue, de fato, mudar e transformar a vida de outras pessoas. Então, acreditar em si mesmo de frente às maiores dificuldades que você tem no seu dia a dia.
Ai, Que lindo! Nossa, essa coisa do estudo é muito importante. Sim. Muito, estudem. A gente estudem muito, Estudem. sabe? Nunca é demais, né? Meninas, muito obrigada! Eu amei o nosso Ai, que papo. bom. Eu espero que vocês também tenham gostado, assim como eu amei Sim, estar aqui com amei, vocês. amei. Foi maravilhoso. Gratidão. E eu quero muito também que vocês deixem aí o arroba de vocês e tudo mais, para que as pessoas possam continuar seguindo vocês aqui Certo. depois dessa nossa conversa. Tá bom. Sim, sim. Você, Carol, como é que as pessoas te acham? O meu Instagram é @carolcachos, com 2 S e o underline no final. E o meu Instagram é Jana Freitas. Lá você pode encontrar, né, os trabalhos que eu faço e um pouquinho aqui da rotina do nosso salão. E é isso, gente. Esse foi mais um Chris Talks, com a presença aqui de Carol, de Jana. Espero que vocês tenham amado, né, conhecer um pouquinho mais dessa história tão inspiradora. E não se esqueçam de continuar assistindo aqui os outros episódios e mais histórias assim como essas. Se inscreva no canal, ative as notificações e também não esquece de seguir a gente no Instagram, canal Chris Talks. Até a próxima!